Podem sentar, queridos. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esse encontro dos amigos de fé. Nós nos encontramos semanalmente aqui todas as terças-feiras. Normalmente esse encontro é só de homens, mas nesse período nós estamos com uma série que está aí postada para vocês verem, Desafios da Paternidade, quando nós contamos histórias reais da vida dos nossos irmãos até aqui. Bom, agora eu quero chamar aqui à frente, 3 minutos de aviso. Pode vir aqui à frente o casal Tiago Coriolano e as suas esposas. O Arthur não vai falar não, né? A Maiara, só a Maiara, ela vem agora, daqui a pouco, né? Ah, tá. Então, o Tiago é um dos nossos líderes, aqui faz parte da nossa equipe de liderança, e eu convidei para ele trazer um pouco da experiência que ele tem tido na sua vida conjugal. Eles são pai de 3 filhos, 2 meninos, o Arthur, aquele que cantou ainda há pouco aqui, né? O Miguel, que é o menor, e a Esther, que tem 13 anos, que ela é especial, né? É uma adolescente, já podemos dizer assim, né? E esse casal tem lidado com muita sabedoria. Eles vão contar um pouco como que é ser pai de especial, já que o nosso tema aí é desafios da paternidade. Estenda a sua mão para cá, vamos agora abençoá-los. Senhor, eu agradeço a Ti pela vida do Tiago, da Maiara, de sua família. Peço que o Senhor use esse Teu servo com sabedoria, com graciosidade, com autoridade. Abre, meu Deus, nossas mentes e corações para que possamos receber sem resistência a Tua verdade a partir da experiência deles. E que o Senhor seja exaltado. Em nome de Jesus oramos e abençoamos. Amém, Senhor, e amém. Deixa eu abençoar. Amém, amados, paz e bênção. Feliz por esse convite, né? E é sempre um prazer estar aqui. Eu não sei se o pastor lembra, estou há 2 anos mais ou menos no Amigo de Fé, e eu falava para ele, quando ele começou a me fazer alguns convites aqui no Amigo de Fé, que eu não ia me economizar aqui. Então, é só muitas vezes o Espírito Santo mesmo para nos colocar aqui, porque nós até não nos sentimos capazes. Porém, o tema de hoje é muito simples para mim, muito fácil, porque acaba sendo um testemunho da minha vida. Como criar e cuidar de filhos, sobretudo de filhos especiais. Então, nós temos 3 filhos. Pedi para o Lael, já projetando aí a nossa apresentação de hoje. Essa que vai aparecer aí é a minha família. Vocês estão vendo esse homem alto aí, bonito, Zeca? Esse sou eu, Tiago. Essa moça linda, de verde no meio, é a minha amada esposa, a mulher que eu mais amo nessa vida. Do ladinho dela, a Esther, 13 anos. No meio, o famoso Arthur, 7 anos. E o meu caçulinha ali, o Miguel, com 5 anos. Talvez vocês conheçam mais o Arthur, porque está mais aqui comigo, está mais aqui no grupo, mas essa é minha família por completo. Pai, mãe e filhos, assim como o Senhor ordenou para nós. Amém? E que assim seja até quando o Senhor nos chamar. Bem, amados, eu queria que, pode passar, por favor, nós pudéssemos ler Salmos 139, 13, 16. Diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. O Senhor é o único que conhecia o dia do nosso nascimento, antes mesmo de nós sermos um embrião, e Ele é o único que sabe o dia que nós vamos partir. Amém? Ele nos criou
todos nós, homens, mulheres, pretos, brancos, somos iguais perante ao Senhor. Eu tenho plena certeza que o Senhor fez. Muitas das vezes, pastor Rubem, a gente até nem sabe o motivo do Mateus ter nascido com sua respectiva deficiência, da Esther ter nascido com a dela. Muitas das vezes nós não conhecemos, mas eu tenho a certeza que é para o louvor e honra do Senhor Jesus. A gente não sabe para que é, mas certamente há um motivo. E a gente não precisa conhecer ou descobrir. Isso é coisa de Deus, isso é coisa de Pai. Então o Pai nos formou, Ele nos conhecia, Ele escreveu todos os nossos dias antes mesmo dele nos conhecer. Então, embora o tema está lá em cima seja como encarar a tarefa de cuidar e criar de filhos especiais, eu tenho 3 filhos e, na verdade, todos os 3 são especiais, é ou não é? São especiais para mim, são especiais para a mãe, são especiais para o pai. Mas nós temos, sim, uma garotinha, chama-se Esther, motivo hoje da nossa ministração mais a fundo, que ela foi diagnosticada com o transtorno do espectro autista. E como eu falei, Deus, Ele nos olha por igual, alto, baixo, por igual. Então eu tenho certeza que o Senhor vê na Esther potencial e propósito na vida dela. Assim como Ele vê no Mateus, assim como Ele vê no Davi, assim como Ele vê na Marilene, em qualquer pessoa, especial ou não, porque todos nós somos especial para Deus. Amém? Amém, amados. Então, queridos, pode passar, eu vou iniciar, não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, eu fiz uma timeline, né, Rafael? Ou uma linha do tempo do meu relacionamento com Maiara. Então, eu vou falar rapidamente para que vocês possam conhecer, na verdade, esse nosso testemunho. Diga-se passagem, é a primeira vez que nós estamos abrindo esse nosso testemunho para a igreja. Então, é um desafio para nós. Espero não chorar, para não atrapalhar a ministração, mas se a emoção vir, os irmãos nos perdoem aqui, porque falar da família é uma das poucas coisas hoje que me fazem se emocionar. A minha esposa dizia que ao longo da vida eu fiquei muito seco, né? Fiquei muito durão, né? Mas na verdade o homem precisa amadurecer, não é? Então tem coisas que não me fazem mais chorar, não me emocionam mais. Mas tem coisas que eu costumo dizer que quem está mais próximo sabe, que são inegociáveis na vida do cidadão, na vida do cristão, que é a fé em Deus, o caráter e a família. Falar de família é um desafio. Vamos juntos então, irmãos? Em 2007, eu conheci essa jovem, que graças a Deus, Deus a colocou no meu caminho. Ali nós nos conhecemos na antiga empresa que eu trabalhava, empresa de energia, chamada Energisa, e nos conhecemos no início do ano, e lá por volta do mês de setembro nós começamos a namorar. Então nós tivemos um período de amizade, namoro, que logo adiante, preciso dizer que Maiara era evangélica, recém-convertida, crente, e ela começou a me convidar para ir para a igreja. Aconteceu uma situação que eu não recomendo, mas o nosso caso foi de Deus. Ela ficou em disciplina na igreja por namorar com um não crente, né? Mas, para a graça de Deus, ao invés de eu puxá-la para o mundo, ela já vai falar. É isso? Boa noite a todos. Cada igreja tem a sua doutrina, não sei aqui, pastor. Mas lá, na igreja que eu frequentava, era como uma batista, não tem aqui, era a igreja Betel. E aí, assim, o pastor era muito, muito amigo dos jovens, era uma igreja muito jovem. E aí, quando eu falei para ele, pastor, eu tenho uma coisa para lhe contar. Aí ele olhou e falou, não diga que você está namorando. Estou namorando. Não diga que ele não é crente. Ele não é crente. Aí ele disse, você sabe o que vai acontecer, você vai entrar em disciplina, você não vai poder cear até das duas uma. Ou o namoro acabar, ou ele se converter. E uma coisa que ele falava muito latente, as trevas não se misturam com a luz. E o temor desse pastor era que, justamente, estou namorando uma pessoa, tinha pouco tempo que eu tinha me batizado, né, e era mais fácil ele me tirar da igreja do que eu conseguir ganhá-lo.
Então, foi um desafio muito grande para mim. Assim, foram meses de provação e eu acabava o namoro, depois a gente voltava. Foi um dilema muito grande até que eu fiz uma prova com Deus, né? E aí eu convidei Tiago para ir para a igreja, né? Ele já ia de vez em quando, assim, muito raramente. E nesse dia eu falei: Senhor, vai ser a última vez que eu vou chamar. Se ele não for, eu vou entender que definitivamente não é da tua vontade. E o culto lá era às 5 horas. Então, quando foi 4h55, Tiago apareceu. Né? Então, assim, ele continuou indo para a igreja e Deus fez todo o mover, e ele se converteu, se batizou e estamos aqui. Amém. Amados, ela não está aqui do meu ladinho hoje porque ela fez uma cirurgia nos 2 pés, acho que os irmãos têm acompanhado, e de ontem para hoje deu uma pioradinha, mas a prova de Deus trouxe ela aqui, ela vai precisar ficar sentada ali, tá bom? Como ela bem adiantou, então eu acabei que comecei a frequentar os cultos e acabei me convertendo nessa igreja chamada Betel Brasileiro. Foi a igreja que, agora adiantando um pouco mais nessa linha do tempo que nós criamos, eu me converti, eu me batizei e eu me casei. E tempos após, depois do nascimento da Esté, também foi a igreja que nós apresentamos a Esté. A Esté não foi apresentada aqui, foi apresentada lá, embora nós já frequentávamos aqui, o ano era mais ou menos ali 2012. Tá? Então, me casei no ano de 2010, em julho de 2010, e em fevereiro de 2012, portanto, um período muito curto que nós ficamos sem filhos, Maiara engravidou. Engravidou da nossa primogênita. Até então, não sabíamos o sexo. Escolhi o nome, se fosse menina, Esther. E em fevereiro de 2012, Maiara engravidou, vindo a ter Esther lá no mês de novembro. Só que aconteceu um fato muito importante, que eu não posso deixar de contar aqui, na nossa vida em 2012, depois que Maiara engravidou, que foi a minha vinda para Manaus. Nós morávamos em João Pessoa, eu recebi um convite para supervisionar uma equipe no interior do estado do Amazonas aqui. Antes eu só conhecia Manaus pelos livros de história, de geografia, e aí eu aceitei o desafio, vim para cá, mas não pude trazer minha esposa, porque ela estava terminando monografia na Universidade Federal, e ela também estava grávida e com todo o apoio dos seus familiares lá, e eu aqui, trabalhando para o interior, não tinha condição nenhuma de dar apoio a ela, nem casa eu tinha aqui ainda. Então, ela ficou em João Pessoa e eu fiquei aqui, e a gente se relacionou durante a gravidez de Maiara à distância. Você imagina para um pai, primeiro filho, recém-casado, viver dessa forma. Mas aí a Esther nasceu no mês de novembro, e aí Maiara vai dar continuidade a essa história aí. Então, assim, a Esther, como... A Esther teve um desenvolvimento, né, como qualquer criança neurotípica, né, como a gente fala. Então, ela andou no tempo certo, ela falou no tempo certo, ela nunca teve dificuldade para dormir, para se alimentar, nunca teve seletividade. Então, assim, ela cresceu conforme, né, na caderneta da criança tem lá os marcos de desenvolvimento. E a Esther, né, tinha pediatra acompanhada, então ela atingia todos os marcos de desenvolvimento, não tinha nada que nos colocasse dúvida ou pensasse em investigar, porque a Esther acompanhava todo o marco de desenvolvimento estabelecido pela Secretaria de Saúde, né? Então, por volta dos 5 anos, a gente começou a perceber, eu achei que ela tinha toque, porque ela não podia ver nada sujo, se ela fosse comer, caísse um grão de arroz fora do prato, ela não conseguia comer até limpar. Então, assim, depois passou, eram coisas pontuais, né? Então, a Esther nunca teve estereotipia, que é, por exemplo, ficar com as mãos, ou rodando, ou imitando algum som de ventilador, alguns sons. Ela nunca teve nenhuma característica que nos chamasse a atenção, porque essa questão foi algo pontual, da questão da limpeza, da organização, e passou. Então, as crianças gostavam muito de brincar com a Esther. Ela era mais reservada, mas interagia com as crianças, e a Esther era muito falante, falava muito o tempo todo. E, às vezes, eu falo para ela, minha filha, eu pego vídeos e mostro, olha que você lutava judô, você conversava com todo mundo, fazia amizade, principalmente com os mais velhos. A Esther tinha uma facilidade, até hoje ela se relaciona melhor com pessoas mais velhas. Então, assim, não teve nada que nos chamasse a atenção nesse desenvolvimento da Esther. Já na fase de 6, 7 anos, a gente percebia que ela não conseguia
eu, como professora, eu me sentia como um médico que tem um filho doente, mas não consegue curar, não consegue saber qual é o remédio certo, porque a Esther não conseguia aprender a ler. Então, com 5 anos, já começava o processo de alfabetização e ela tinha muita dificuldade. Então, eu pensei, deve ser dislexia. Só que o diagnóstico só é por volta dos 8 anos, né? Então, ela fez Kumon de português, e a gente não entendia porque ela não avançava. Fez o Kumon de matemática, e também a mesma coisa. Ela tinha muita dificuldade para formar as palavras. No resto, ela conseguia acompanhar, mas o problema dela era escrever, era passar para o papel, ou então ler, mas o cognitivo dela sempre foi totalmente preservado. Então, a gente só conseguiu, já com os 8, 9 anos, né, fizemos uma investigação, levamos na neuro, e aí, depois de vários meses, né, de acompanhamento com a equipe multidisciplinar, fono, psicólogo, psicopedagogo e acompanhamento da neuro, chegou-se ao diagnóstico de transtorno de aprendizagem e ansiedade. Então, no transtorno de aprendizagem tinha o que? A dislexia, que era a dificuldade de organizar ali as letras para poder ler, e a descalculia, que acontece o mesmo com os números. Então, assim, por exemplo, ela vai ler, ela está alfabetizada, mas assim, a leitura dela hoje é uma leitura, digamos que, pobre para uma adolescente de 13 anos. Então, ela consegue entender o que está escrito? Consegue. Mas se ela for ler, principalmente em voz alta, ela vai ler letra por letra e vai ter muita dificuldade. Então, assim, os textos para ela têm que ser adaptados, todas as provas dela têm que ser adaptadas de forma objetiva e direta, né? Porque a dislexia causa essa confusão nas letras. Então, o P ela troca pelo B, o T pelo D. E aí, assim, foi um desafio muito grande, né? Então, o diagnóstico inicial era dislexia e descalculia, e veio a pandemia. Então, para algumas pessoas, né, para a maioria, a pandemia foi uma tragédia. Mas, para a gente, foi uma bênção no sentido de a Esther não precisou ir para a escola. Eu já estava grávida do Miguel. Né, o Tutu ia fazer 2 anos. Então, foi um furacão, né? Assim, e aí a gente contratou uma professora particular para trabalhar ali com a Esther. E aí ela começou a desenvolver, né? Ela começou ali a avançar. Então, assim, é como se para o tempo aí, mas para a gente vai ganhando tempo para organizar a vida educacional da Esther. Então, foi fundamental ter aquela professora lá todos os dias, trabalhando a dificuldade dela, para que, quando voltasse ao normal, né, as aulas, ela conseguisse não ter tanta defasagem no ensino. E assim aconteceu. Então, assim, a gente teve o laudo da Esther de dislexia e descalculia, com o transtorno de aprendizagem com a ansiedade. E, consequentemente, a Esther tinha uma baixa autoestima muito forte. Ela se depreciava o tempo todo. E como mãe, né, e como pai, para Tiago, imagina assim, era cruel, eu sou feia, eu sou burra, eu não sei. E eram coisas assim horríveis que ela falava dela mesma, e aquilo ali partia o coração da gente. A gente, não, você não é, eu sou. Então, era assim, pontinho por pontinho. Um saiu do lugar, então, para a gente já era um baque para voltar do zero. Né? Qualquer palavra mal colocada, né, aquilo ali para ela já tomava uma proporção muito grande. Né? Então, a baixa autoestima dela era muito forte. Então, até hoje, ela faz acompanhamento com a psicóloga. E aí, depois disso, por volta dos 11 anos, 10 anos, na verdade, a gente começou a perceber, né, a psicopedagoga disse, Maiara, eu acho que a gente tem das duas, ou uma hipótese de autismo, ou os hormônios dela estão bagunçados, ela às vezes está muito cansada, ela está irritada, nem sempre quer fazer a tarefa, a atividade proposta, e aí a gente foi investigar. Então, a endócrina fez todos os exames e disse, olha, o corpo dela já está pronto, a qualquer momento ela vai menstruar, então ela está entrando na puberdade. E aí a gente aguardou. Então, nesse período, quando começou essa questão da puberdade, e aí foi um giro de 360 na nossa vida e na vida da Esther. Ela não podia mais chegar atrasada na escola, porque se ela chegasse, o horário da escola ela estava estudando à tarde, pela manhã, antes, era 7h15. Então, se a gente chegasse lá 7h10,
ela já não queria entrar. A gente estava dentro do horário, mas ela já via que a maioria das crianças estava na sala, então ela não queria entrar. Porque ela já achava que estava atrasada, mesmo a professora sem estar na sala. Então, nesse período, era o Tiago que levava, né? Então, era uma luta, né? E aí, no ano seguinte, a gente mudou ela para a tarde. Então, às vezes, eu já cheguei a passar 1 hora na escola. Esté, sobe, minha filha, eu vou chegar. Eu não vou. Mas, minha filha, você não está atrasada. O horário era a mesma coisa, era 1h15. 1h10, não podia chegar na escola. 1h20, então, era um sofrimento. Esqueceu a garrafa d'água. Não, volta para casa para pegar. Eu não vou voltar, é uma viagem. Então, assim, o que Deus é tão perfeito, né? O Arthur tinha 2 anos, e era o Arthur que segurava na mão da Esté e conseguia fazer com que ela entrasse na sala. Então, assim, nada foge ao controle de Deus. Então, foi um ano muito difícil, né? De adaptações. A Esté começou a ter... Ela nunca teve crises assim, de grito. Não, ela sempre foi realmente muito reservada. Mas, por exemplo, o sensorial dela, nem tudo ela gostava que tocasse, nem todo o tecido. No final do ano, teve lá na Ponta Negra aquela espuma que dizia que era neve. Ela ficou desesperada, entrou em pânico. Tira de mim, um desespero. Então, assim, para a gente, todo dia era uma surpresa. E aí, como a gente tinha mudado ela de escola, foram 2 meses de adaptação para ela conseguir entrar na sala de aula. Então, todos os dias a gente ficava lá. A psicóloga, a escola, graças a Deus, nos ajudou. Tá. Nos ajudou. Então, assim, 1 mês era a psicóloga que ficava lá com a Esté e levava a Esté até a sala. Uma vez a gente chegou atrasada, eu tive que pedir à professora para tirar todos os alunos de sala para a Esté conseguir entrar. E graças a Deus que a professora, né, teve essa sensibilidade. Então, assim, foram desafios. E a escola, Deus usou de uma forma tremenda, né? Primeiro, a psicóloga ficava na porta, no portão, esperando a Esté. Depois, a psicóloga conseguiu 2 colegas para serem as guardiãs da Esté, para levar a Esté até a sala, antes de todo mundo. Depois, chegou o dia emocionante que a Esté conseguiu entrar na fila. Então, assim, era a psicóloga chorando, era o Tiago chorando, era meu celular, o povo tudo mandando mensagem, porque, para a gente, foi um marco dela conseguir entrar na fila e subir sozinha. E assim, né, Malu? Pode ser estranho, soar estranho isso, mas para quem tem filho com necessidade especial, vai entender perfeitamente. O sonho de todo pai é que o filho se alfabetize, entre na faculdade, né? Tem essas questões todas. E por muitos anos, o meu sonho foi que Esté aprendesse a ler. Você imagina? As crianças aprendem a ler hoje no automático, né? Está na escola, aprende a ler. E Esté com 10 anos não sabia ler. E foi com 10 anos, inclusive, no slide lá anterior mostrava, que a gente descobriu o diagnóstico de Esté. E foi fundamental, porque esse slide mostra, inclusive, como lidar com o transtorno, né? Existem 2 momentos na nossa concepção de como lidar com a dificuldade, como lidar com o transtorno do espectro autista. Por quê? No início, sobretudo para um pai, primeiro filho, para uma mãe, para uma filha mulher, nossa primeira filha, primogênita, a gente tem as expectativas frustradas. A nossa filha, ela tinha eventos de fuga, ela chegou a fugir 3 vezes de casa, sorte que a gente morava ali em condomínio, tal, papá, mas procurou, ela não estava. Tinha esses eventos, e ela, pequenininha, 4 anos. Ela se autodepreciava, como a Mayara falou, baixa estima, ela tinha dificuldade já maior de se socializar, diga-se passagem, tem até hoje, a maior dificuldade dela hoje é a socialização. A gente dói no coração, mas Esté não tem amigos para ajudá-la. Aqui na igreja, ela deixou de vir para a classe dos adolescentes porque ela não consegue, ela trava. Então, ela participa da classe ou da família ou dos idosos, você imagina, acompanhando minha sogra. Então, expectativas frustradas é a fase inicial de como lidar com o transtorno. Seguido de sentimento de impotência, como a Mayara bem falou. É como se você fosse o médico e o seu filho estivesse com febre e você não soubesse que remédio dar para o seu filho. E eu penso assim, eu fico imaginando até Mayara, como educadora que é, professora, educadora, pedagoga, ela não conseguia explicar uma tarefa de matemática quanto é 2 mais 2 que a menina não entendia, porque ela tem descalculia e ela tem dislexia, atrelada ao autismo. Então, assim, frustrante para mim, frustrante para a Mayara, sentimento de impotência para ambos. Tristeza, dor,
Negação, período de luto. Por que a gente colocou período de luto? Porque, pelo menos para mim, eu tive isso. Quando Maiara, todas as vezes que ela sentava comigo e queria falar sobre Esther, sobre o problema de Esther, eu tentava fugir, eu não conseguia, Maiara me pegava pelo braço, a gente precisa conversar, e eu não aceitava. Dizia, não, mas eu tentava ver no autismo algumas outras coisas que, por exemplo, Esther não se encaixava. Mas ela não tem isso, ela não tem aquilo, ela não tem isso. Sim, mas ela tem alguma coisa e a gente precisa descobrir. Então, quando o diagnóstico veio, diga-se de passagem, um tanto quanto tardio, já com 10 anos, aí, Lael, dá mais um clique, por favor. Aí a gente conseguiu separar da fase humana, que é a fase vermelha, da fase de experiência divina, de aceitação, de saber que Deus está no controle. A gente passou a se ajudar muito mais, passou a ajudar a Esther, porque nós já sabíamos o que ela tinha. Terapias, médicos, compreensão dos seus respectivos limites. Tinha apresentação na escola. Esther, você tem que ir. Não, hoje em dia, sim. Esther, vai ter uma apresentação do Dia dos Pais. Você tem interesse de apresentar, minha filha? Ela sempre quer, mas às vezes ela trava. Então, se ela quiser, ela vai. Senão, nós não iremos forçar, porque o forçar é o que é o errado, o forçar é o que não está certo. Então, hoje a gente compreende os seus respectivos limites, né? E, por fim, busca pelos direitos. Quando Maiara fala que a escola foi parceira, foi super parceira. Mas, diga-se passagem, os pais foram chatos, foi bastante chatos, para que a escola pudesse ser parceira. Então, essa questão, assim, não sei se tem mais algum pai ou se tem alguém, sempre tem alguém que conhece alguém que tem um filho autista, né? Então, graças a Deus, eu agradeço a Deus pela formação que eu tenho na área de pedagogia, que eu imagino que fez toda a diferença e faz toda a diferença na vida da Esther. Porque eu não consigo, primeiro como mãe, ver a minha filha ficar sofrendo e ficar calada, achar que é normal. Né? Em relação à escola, eu não sei nada da área de medicina, eu não posso chegar para o médico e dizer, olha, o senhor está aplicando errado aí essa injeção para o enfermeiro. Mas na área da educação, não é assim, gente, vocês têm que trabalhar não é com a minha filha, com qualquer criança que necessite de uma prova adaptada. O laudo da Esther foi tardio porque as meninas elas conseguem camuflar, então, raramente consegue se diagnosticar uma menina autista logo de cara como os meninos, principalmente na fase, muitas já são diagnosticadas na fase da adolescência, justamente porque com a puberdade, com os hormônios, e aí começa a tipo assim, ficar escancarado as dificuldades comuns no autismo. Então, não foi uma negligência nossa de por que só descobriram agora, porque a Esther nunca deu nenhum sinal. E já na puberdade, aí ela começou a ter rigidez no comportamento, a se fechar na socialização, porque até então ela não tinha nada assim. Por exemplo, como eu falei, foram eventos pontuais que o Tiago falou. Ela fugiu de casa, assim, deixei ela na porta, pegar a chave do carro. Quando eu voltei, estava dando a volta na outra rua pelo condomínio passeando. Né? Então, assim, foram coisas pontuais que, tipo, aconteceu depois desses eventos, não. Então, não tínhamos como saber antes, porque ela não tinha os sinais. O que é que a gente descobriu? Primeiro, as comorbidades. Foi a dislexia, a descalculia, né, o transtorno de aprendizagem e a ansiedade. Mas o autismo só veio se manifestar depois. Então, assim, quando a gente recebeu o diagnóstico, foi quando eu comecei a passar noites sem dormir, pesquisando, estudando. Inclusive, já ministrei palestra lá na escola da minha filha a respeito do autismo, já ministrei palestra também no Hospital da Criança para o Corpo de Enfermagem, aqui na igreja, para a turma da Esther, dos adolescentes, mas não tinham todos, porque teve um evento, então ficou dividido, tinha poucas crianças. E, assim, essa parte da busca pelos direitos, então, assim, eu ando com toda a lei embaixo do braço. Não, mas a sua filha não terminou a prova no tempo. Não, aqui a lei diz que ela tem direito a 50, ela tem direito a um tempo a mais. Ela tem direito a um ledor para fazer a prova. Então, assim, não vai tratar a minha filha de qualquer jeito. E eu não vou para a escola fazer escândalo. A Bíblia fala que a gente perece por falta de conhecimento. Então, eu fui me aprofundar a respeito do autismo. Quais são os direitos da minha filha? Quais são as leis que amparam? Então, ela não gosta de andar com crachá,
Por que eu tenho que usar o crachá? Minha filha, isso aqui é para assegurar o seu direito. Né? Você fica inquieta na fila porque está demorando? Fico. Justamente. Então, você tem direito à fila preferencial. E eu deixo bem claro para ela. Você tem que levantar a bandeira do autismo. Você não pode ter vergonha de ser autista. Você tem que dizer, eu sou autista, sim. Se o professor lhe cobrar essa atividade, você vai dizer, professor, eu tenho descalculia, eu não consegui fazer no tempo que o senhor pediu. Me dê mais um tempo. Ou eu vou terminar em casa. Então, lá em casa, graças a Deus, assim, isso é muito claro. A gente nunca deixou de sair, nunca deixou de viver com vergonha da Esther. Né? Então, e graças a Deus, tem sido muito leve, uma coisa que tem sido fácil de lidar com a Esther, a gente, como o Tiago falou, a gente respeita os limites. Ela gostava de vir para cá. Mas, assim, acabou que as crianças, eu não posso obrigar, como mãe, é cruel, me dói muito, como o Tiago falou. Eu não posso obrigar os adolescentes, por favor, senta ali, puxa assunto com aquela menina. Me parte o coração. Chegava aqui, ou eu ou o Tiago ficava sentado um pouquinho, ela ficava lá no fundo. Nenhum adolescente, ninguém chegava para ela e falou, Esther, quer que eu te ajude a abrir a Bíblia? Oi, qual é o teu nome? Nenhum. E aí eu penso que, né, esse é um assunto muito importante, porque muitos adolescentes, ou no geral, até mesmo o adulto, ou não tem esse conhecimento, né, em relação ao espectro, que boa parte, né, não tem, até mesmo as escolas. Né? Então, assim, o olhar de empatia pelo outro, o amor ao próximo, isso tem sido muito difícil. Na escola, para mim, todos os dias assim, é algo que eu, para mim, falei, Senhor, por favor, que seja comigo, que fosse comigo, é ver a minha filha sentada sozinha numa mesa lanchando e vários adolescentes reunidos nas mesas. Então, isso é diariamente. Essa cena teve, há 15 dias, teve uma reunião na escola, Maiara e eu, nós fomos, e a gente se deparou com essa cena. Todos os adolescentes reunidos, brincando, conversando, né, nessa idade, fala de bastante coisa, e a nossa filha numa única mesa, sozinha, isolada. Isso é de partir o nosso coração. Mas nós cremos fortemente que há um propósito atrás disso, e o que nós podemos fazer nesse momento é ajudá-la, porque por um momento até eu imaginei, por tão baixa estima que a Esther tinha, eu cheguei a pensar que ela poderia se depreciar ao ponto de até tirar a vida dela. Então eu me preocupei com esse fato quando mais nova. Graças a Deus, a Esther é uma garotinha de oração. Ela não dorme sem orar. Nós tínhamos o nosso ritual, vamos chamar assim, onde eu contava uma história, cantava uma música, ela decorou essa música desde pequenininha, e nós orávamos. Hoje em dia eu já não faço, porque tem os outros dois, eu sempre coloco os outros dois para dormir, a gente também ora. E ela já está uma mocinha, mas ela não dorme sem fazer a sua respectiva oração do jeitinho dela lá. Então, só para nós avançarmos um pouco mais, tem um próximo slide que fala muito aos pais. Mas antes, tem um versículo que marcou muito Maiara e Esther, está lá em Josué 1:9, que diz assim, vocês conhecem muito bem, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. A Esther, ela leva no coração dela esse versículo. Quando ela se sente triste, ela lembra desse versículo. Espero que ela lembre todos os dias da vida dela, até o dia que o Senhor levá-la, porque nem sempre nós estaremos aqui ao lado dela, isso é bem verdade, e nem sempre, em todos os momentos, também estaremos juntos. Passando, nós vamos falar um pouco sobre paternidade, né? A importância exatamente desse suporte paterno na vida de uma filha autista, e no caso de Esther, em especial, como a Mayara bem falou, por ela ser menina, porque é incomum o autismo em meninas. Tem, é o caso da Esther, mas é muito mais comum em meninos, pode perceber. A gente conhece muito mais autistas de sexo masculino. Então, como pai na vida da Esther, eu precisei me reinventar. Eu precisei, a cada dia, me conhecer, amadurecer, porque essa semana passada eu falei para a Mayara, você casou com... eu fiz a janta, alguma coisa, ela disse, nossa, eu nem acredito, você é maravilhoso. Aí eu botei para ela, você casou com um menino. Você casou com um menino que ao seu lado se tornou um homem.
Então, eu amadureci muito no meu casamento, amadureci muito com Esther, e hoje eu me sinto realmente um homem, não só masculinidade, não é isso que eu estou falando, eu estou falando no caráter, nas coisas que precisam ser feitas enquanto pai. Se tem algum pai aqui que negligencia alguma coisa em relação à sua família, eu queria dizer, talvez eu seja até mais jovem que você, tenho 40 anos, mas tem uma coisa que eu negligencio na minha casa, é a minha autoridade de pai, liderança espiritual. O pai, ele é segurança e estabilidade emocional para os seus filhos, sobretudo uma filha que tem autismo, que não tem controle emocional, que está adquirindo controle emocional. A gente viu que pesquisas, eu não consegui trazer, mas pesquisas indicam que pais de filhos especiais tendem a se separar muito mais fácil do que pais de filhos que não têm filhos especiais. Sabiam disso? O homem não aguenta, ele foge. Ele não aguenta. Pastor Rubem, graças a Deus, firme com Sueli. O pai não aguenta. Ele corre. Seu irmão se separou. Não aguenta. Então, o pai, ele é segurança. Ele é rocha dentro da casa dele. Fortalecimento da autoestima. O pai precisa estar falando para o seu filho, especial ou não, nesse caso especial, que ela é linda, que ela é princesa do Senhor. Essa foto aí embaixo, onde a gente está à luz de vela, a Esté e eu fazíamos muitas das vezes o que eu chamava de encontro, onde eu colocava um blazer, a Esté colocava um vestido, e nós saíamos, só eu e ela, para um restaurante, e ali nós jantávamos. E naquela oportunidade eu dizia, minha filha, você é linda. Minha filha, o papai te ama. Minha filha, ela nem entendia, eu tenho certeza. Ou talvez lá no íntimo dela, mas eu dizia indiretamente, é assim que um homem precisa lhe tratar, minha filha. Então, esse restaurante Mayara brinca que eu nunca nem levei ela. Era um restaurante ao som de sax e piano. O restaurante fechou e eu não conheci, mas a Esté conhecia. Mas a Esté conheceu. E ela não foi só nesse, ela foi nos melhores restaurantes de Manaus para um jantar comigo. Em várias oportunidades. Em relação ao que o Tiago está falando, pais, independente do filho autista ou não, é extremamente importante a presença paterna. Esses encontros, eu sugiro que quem nunca fez, faça. É extremamente gratificante para a criança. Principalmente as meninas, elas voltam transbordando, né? De alegria, elas conseguem entender a importância delas, elas desde pequena vão aprender como devem ser tratadas, e isso faz diferença. Então, assim, a Esté passava a semana radiante, ela era, o papai me levou, então, assim, era todo um protocolo, né? Hoje, o Tiago já não consegue fazer com tanta frequência, porque tem mais 2, mas, ainda assim, esse ano, foi ano passado, ele tirou um dia para cada. Então, assim, são três filhos, 3 personalidades totalmente diferentes. A Esté é mais tranquila, então o Tiago, um final de semana, levou a Esté para o cinema. No outro final de semana, levou o Miguel, que o Miguel adora, levou para o Bob's. O Arthur foi para o Fun Park, né? Então, cada um com seu estilo, mas, assim, tem um momento pai e filha, aquele momento ali onde ela não está tendo que dividir a atenção dela com os outros, independente de deficiência ou não. Então, que sirva de dica para vocês, pais. Mas só que a minha filha já tem 20 anos. Não importa, ela continua sendo sua filha. É importante ter esse momento. E aí, só para fecharmos, que a gente já está com o nosso tempo se aproximando do final, eu coloquei ali na manutenção da fé e para uma surpresa muito agradável para nós. O ano passado, a Esté decidiu que ela precisava se batizar. E Esté literalmente fez o papai descer as águas. Porque lembra disso, pastor? Ela decidiu, ela participou da classe do batismo com toda a dificuldade que ela tem para escrever, para fazer as tarefas, mas ela entende e compreende muito bem, é super inteligente. E ela a gente conseguiu fazer uma simulação na piscina de casa com o pastor Rui, que era o pastor também das outras crianças que iam se batizar, né, dos adolescentes lá. E lá em casa ela desceu as águas, só que quando chegou no batistério da igreja, eu estava lá com ela, 1, 2, 3, quando eu fui, ela ficou. Então o batismo dela foi um pouco diferenciado, mas foi maravilhoso. E a gente sabia a dificuldade que seria, por exemplo, de Esté se batizar.
Então, nós conversamos com a igreja, ao invés de ser por ordem alfabética, por ordem de pastor, a Esté foi a primeira, e ao invés de chamar o nome dela, quando abriu o batistério, a Esté já estava lá. Porque se chama, ela não vai, a gente sabia bem disso. Então, estratégias que o Senhor nos deu para entender e para saber como lidar com a nossa filha, para fazer com que ela sofra um pouco menos. A gente bem sabe que nem sempre estaremos com ela, mas para que a gente possa diminuir essa questão aí também da vida dela. Então, amados, para finalizar, eu queria pedir para que vocês pudessem fechar os seus olhos rapidinho, a gente já está terminando. Baixe suas cabeças. Eu sei que aqui nós temos homens e mulheres, crianças, mas eu queria falar sobretudo com os pais. Os pais que já são pais hoje em dia e aqueles que certamente serão pais um dia. Guilherme, que está aqui, o Arthur, eles certamente serão pais e eles precisam encontrar, inclusive, no exemplo, precisam encontrar, inclusive, em nós esse exemplo de liderança, no caso do homem, de cabeça, liderança espiritual da casa, de cuidado, no caso da mulher, de amor, de zelo, de presença, no caso do casal, de iniciativa cristã, de oração, na família. Então, eu queria que você pudesse fechar os seus olhos agora e levar o seu pensamento aos seus filhos, ao seu cônjuge, se aqui ele estiver, ótimo, caso não esteja, onde ele estiver. E queria te convidar a orar comigo nesse momento. Senhor nosso Pai, nosso Deus, obrigado, Pai, porque sentimos a Tua presença nesse lugar. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos usa de todas as formas, Pai, com atos, com ações, com palavras. O Senhor tem nos usado para a honra e Tua glória, Pai. Ó Deus, bem sabemos que o Senhor fez todas as coisas, o Senhor fez as pessoas iguais, ninguém é melhor do que ninguém, Senhor. Mas o Senhor também colocou pessoas literalmente especiais em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por todas essas pessoas especiais que o Senhor coloca para preencher, às vezes até mesmo um vazio que existe na família, para que a gente possa cuidar, Pai, de uma forma especial, diferenciada. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por todas as lutas e todas as dores dos pais que enfrentam essa situação, Pai. Porque nós cremos, Pai, que a glória do Senhor será muito maior na vida deles. Nós acreditamos fortemente, Pai, e às vezes nós não entendemos o que o Senhor tem para essas crianças, para essas pessoas, mas nós cremos que é para o Teu louvor e a Tua glória. Fica conosco, Senhor, abençoa cada família aqui presente. Derrama, Senhor, perdão sobre as casas, as famílias, pais e filhos. E nesse mês dos pais, eu te conclamo, Pai, para que o Senhor possa estar fazendo de homens verdadeiramente líderes em sua casa. Que os homens não se economizem, pelo contrário, que eles exerçam o papel de pai, de liderança espiritual dentro do seu lar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor. Uma salva de palmas para esse casal. Eu quero comentar algumas coisas, mas antes eu queria que a Maiara... Fica aqui, Thiago, só um minuto aqui. Raramente vocês vão ver dois caras muito bonitos no mesmo espaço, né? Então fica aqui do meu lado que é para valorizar mais. Maiara... Não, Flá, não. Maiara, conta aí uma coisa engraçada que a Esté fez. Tem alguma história engraçada? Rápido, bem... Conta rapidinho para a gente aí. A Estela é bem literal, assim, Isso. ela, com o passar do tempo, ela está deixando de ser, e ela faz piada dela mesma. Então, tem uns 2 a 3 anos que eu levei ela numa clínica de fisioterapia, e aí a fisioterapeuta falou, olha, a dificuldade dela, ela não tem força muscular, assim, ela
tem muita dificuldade e ela acaba se trancando no banheiro. Então, eu fico preocupada com isso. E aí, a Esther pediu para ir ao banheiro. Enquanto a moça falou, é ali. Enquanto eu estava falando com a fisioterapeuta, aí daqui a pouco chega a secretária. Olha, a sua filha está trancada no banheiro. Eu falei, meu Deus, acabei de falar para a mulher. Aí eu, Esther, minha filha, está tudo bem? Tá, tudo bem. Aí, e todo mundo preocupado, assim, eu mantive a minha voz serena, né? Ó, já estão vindo ali. Aí uma pessoa falou assim, aí ela falou, pega logo um pé de cabra. Aí estão atrás de um pé de cabra. Pega logo, procura essa cabra, arranca os pés dela para abrir aqui. Pega logo, arranca os pés da cabra. Então, assim, ela mesma faz piada, né? Das situações. Quando ela tinha mais ou menos uns 5 anos, a gente levou ela numa escola, e aí a moça falou o nome dela. E era um nome, assim, essa junção do nome do pai com o nome da filha, né? Aí ela falou assim, como é seu nome? Aí a coordenadora falou. Aí ela olhou e falou, nossa, que nome feio. Menina. Aí ela falou assim, você gostou? Aí ela falou assim, não, é muito feio esse nome. Aí ela, é o nome que é a junção do nome do meu pai e da minha mãe. Aí a mulher toda sem graça. Aí a Esther, é muito feio o seu nome. Aí ela ficou estudando nessa escola, né? E a coordenadora não tinha muito gosto na vestimenta, vestia-se de uma maneira peculiar. E a Esther ficava, toda vez que ela passava, a professora falava, que ela ficava dizendo, lá vem aquela mulher sem moda. Ela não tem moda. Ela ficava dizendo que a coordenadora não tinha moda. Aí o porteiro ela dizia, olha, eu vou comprar uma gravata vermelha para lhe dar, que essa gravata não combina. Que a gravata do porteiro era azul. Então, assim, ela é muito sincera, né? Ela não tem filtro. Então, assim, para a gente que já conhece, mas são situações, ela falou, tem um dia que ela falou para mim, a senhora está acabada, hein? Aí, ô, Esther, minha filha, me ajuda. Não, mas ela está acabada, ela está com cara de velha. Malu, o pastor lembrou aqui que outro dia eu contei para ele que cheguei em casa e disse assim, cheguei cansado, né? E disse assim, filho, eu estou quebrado. Ela disse, quebrado? Estou vendo o senhor inteiro aqui, onde é que o senhor está quebrado? Então, eu lembro que eu falo algumas vezes com o Tiago, querendo saber um pouquinho mais sobre a Esther. Eu também tenho um especial, o Mateus vai fazer 21 anos daqui a alguns dias. Eu estou até pensando em embolar um aniversário surpresa para ele, né? E o Mateus tem mais comprometimentos que a Esther, porque ele fala quase nada. E, de fato, algumas coisas ele entende tudo, fala muito pouco, quase nada. Hoje, quando eu saí, por exemplo, que eu disse, olha, você agora é o homem da casa, cuide da sua mãe, que o papai vai para a igreja, e eu quero que você obedeça a ela e cuide de tudo, tá? Ele faz bem assim, ele dá um 10 para mim. Está seguro, agora eu estou assumindo aqui. Mas uma coisa bem interessante na história desse casal, que poderíamos conversar muito mais, foi um momento que eu falei com o Tiago e ele me contou sobre o sonho dele que a Esther venha se casar. Isso me chamou muita atenção, porque poucos homens pensam nisso. Estão ligados ou não? Poucos homens pensam nisso. E tem uma história na Bíblia, quando eu digo poucos homens pensam nisso, é nessa importância do casamento, ok? Na importância do casamento. E lá no capítulo 24 de Gênesis, a Bíblia diz que Abraão ele já está bem velho, e diz também que Deus o abençoou muito em tudo, ou seja, ele era um homem velho, mas bem-sucedido, muito rico. E ele estava lá com um adolescente de 40 anos, né, que chamado Isaac. Estou brincando aqui, como eles viviam muito, né? Então ele chama o chefe, né, o administrador. Pode ir passando os versículos aí devagarinho que eles vão lendo. Eu vou contando, eu não vou ler para vocês ganharem tempo. Então ele chama e ele diz assim, olha, eu não quero que Isaac case com mulheres cananeias. Eu estou preocupado com quem o meu filho vai casar. Eu estou preocupado como vai ser a descendência dele. Se ele casar com a mulher errada, como diz o cearense, se lascou, né? O cearense fala assim, se deu mal. Então ele disse, você vai ter que ir lá na minha família buscar uma esposa. Uma coisa realmente desafiadora para aquele servo, e buscar uma esposa. Então eles fazem um acordo. E é um juramento em que ele segura por baixo das pernas
do Abraão, do seu senhor. Aquilo naquela cultura era como se segurasse no saco dele, em inglês nos eggs, né? Podem traduzir. Significava que ele tinha que cumprir a missão. Então o servo diz: e se eu chegar lá, a mulher não quiser vir, eu posso levar o Isaac comigo? Não, por favor, não leve meu filho para aquele lugar. Você estará desobrigado do acordo se a mulher não vir, mas eu tenho certeza que o meu Deus vai na frente e vai escolher a mulher para você trazer. E, de fato, Deus escolheu a esposa, Rebeca, e ela viajou 750 quilômetros, mais ou menos a distância de Harã para o lugar onde Abraão estava, em Canaã, 1.500 quilômetros, né, para o servo, que ele teve que sair de um ponto e depois voltar de novo. E o interessante é que poucos homens, de fato, oram pelo cônjuge com quem a sua filha ou seu filho vai se casar. Eu acho que Salomão descobriu essa história porque muito era passado de forma oral, né? As histórias, ou o escritor de Provérbios. E ele escreveu lá em Provérbios 19, 14, um versículo que eu li quando eu tinha cerca de 12 para 14 anos. Como assim 12 para 14 anos? Porque o próximo número eu não gosto muito de... Estou brincando. Né? 12 mais... Isso é só brincadeira, tá, gente boa? Então, eu li esse versículo aí, entendendo e foi para mim um motivo de oração. O texto diz aí: os pais deixam casas e riquezas como herança para os filhos. Realmente, Abraão tinha deixado tudo para Isaac. Você sabe que Abraão era rico, mas quando você vai ver sobre a condição financeira de Isaac, o texto bíblico diz que ele era riquíssimo. Ele se tornou ainda mais rico, porque quando ele semeava, em um dos momentos, ele colhia 100 por 1. A bênção era tão grande sobre ele, que ele colhia cada semente 100 vezes. Imagina o que é isso. Ele se tornou riquíssimo. Então, eu orei por esse versículo, porque eu entendi que, a segunda parte, mas apenas o Senhor pode dar o quê? Uma esposa. Na tradução que eu li na época, dizia fiel e dedicada. E eu comecei a orar por uma esposa. E Deus me deu uma esposa assim. Então, desde então, eu incentivo, eu falo muito isso aqui, quem vem aqui há anos sabe disso, que você deve orar pela esposa dos seus filhos. Imagina você com uma nora intragável ou com um marido para sua filha irresponsável, preguiçoso. A esposa, casar certo, casar direito, é um presente de Deus. E você precisa pensar nisso, desde já, como o Tiago está pensando para Esther. Quem sabe ela vai casar. E se ela vai casar ou não, não é um problema do Tiago, mas é um dever deles orarem, não só pela Esther, mas também pelos dois. Então, eu quero hoje colocar isso como um desafio para os pais. E para os filhos que estão aqui, que são adultos, que um dia também pretendem casar. Não se envolva com mulher porque ela é bonitinha, porque coisa bonitinha fica feia às vezes, tá, gente boa? Você tem que encontrar aquela mulher que Deus preparou para você, que você vai achá-la linda, mesmo que todo mundo acha feia. É verdade. Você não vai casar com o corpo daquela mulher, você vai casar com ela toda. Com todos os defeitos e as virtudes, assim como você tem defeitos e virtudes. Então, o fato de termos filhos especiais não nos impede de sonhar que os nossos filhos se casam. Quantos têm filhos especiais aqui? Ou tem alguém na família que tem ali? Ok? Então, legal. Então, pensem nisso, de desde já estarem orando para que essa sua descendência, os seus futuros netos, não sejam casamentos que vão se dissolver em breve. Esse ano nós fizemos 32 anos de casado, quase a minha idade toda, que eu ainda sou muito novo, né? Esse cabelo nascendo ainda, como vocês sabem. Mas quando nós tivemos o diagnóstico do Mateus, a médica disse: dificilmente o casamento vai durar. Eu digo: vai para lá, capeta. Né? E Deus tem nos sustentado. Não é fácil, vocês não têm noção como que é o nosso desafio
É tão desafiador quanto o deles, mas tem algumas coisas mais difíceis, porque ele é um homem agora de 21 anos, vai fazer 21 anos, e se torna muito mais difícil. Tanto é que nós estamos num processo de criar uma instituição aqui em Manaus para atender adulto com transtorno do neurodesenvolvimento, porque não tem lugar nenhum que eu conheça, pelo menos. Tem até 12, 13 anos, e quando eles se tornam adultos, o trabalho é dobrado, os pais estão mais velhos, as dificuldades são maiores e não tem apoio nenhum. E a gente vem orando, já tem alguns anos nisso, né? Minha liderança, vocês sabem. E aí chegou a hora agora de nós darmos esse passo, porque vocês ouviram um pouquinho da história. É muito desafiador, né? E eu peço a Deus que renove as forças de vocês, que vocês prossigam nessa caminhada, nesse desafio, porque a Esther é um presente de Deus, é uma bênção do Senhor e é a herança do Senhor, assim como também os nossos demais filhos. Vamos orar. Eu quero encerrar abençoando a sua vida. Levante a sua mão aqui. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por esse encontro maravilhoso, por cada vida aqui presente. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada realidade, cada dor, sofrimento, medo, vergonha, que cada um passa. Meu Deus, que hoje, quem sabe, é o dia de essa pessoa te procurar e abrir o coração ao Senhor, pedir perdão, pedir socorro, pedir ajuda, pois o Senhor conhece a realidade de cada um, e Tu és bom, cheio de graça, Tu és um Deus maravilhoso em quem podemos confiar. Eu quero, meu Pai, pedir também a Sua bênção sobre todos nós. Mais uma vez, abençoa o trabalho das nossas mãos e nos prospera, que nós tenhamos abundância na nossa casa. Te peço também por saúde, aumenta a imunidade, a defesa do nosso corpo. Nos livra, Senhor Deus, de males, de perigos, de acidentes, de vírus, de bactérias, que a gente não enxerga, que a gente não tem como nos defendermos. Que o Senhor nos defenda, que o Senhor nos livre, Senhor Deus, de todo o mal. Eu peço também ao Senhor que a paz de Cristo esteja sobre cada um de nós. Que haja paz nas nossas vidas, que haja paz nas nossas casas, que nós tenhamos paz contigo, no nome de Jesus. Leva-nos, Senhor Deus, em segurança até os nossos lares. Permita-nos, Senhor Deus, ter um sono tranquilo, um sono profundo, um sono reparador. E ao amanhecer, que tenhamos um amanhecer feliz e agradável na sua presença. Em nome de Jesus, a igreja diz, amém, amém, amém.